que que passa na cabeça de um homem quando ele perde tudo? Literalmente tudo. Eu preciso recomeçar. Preciso recomeçar. Preciso reconstruir. Não posso ficar parado. Eu preciso de sair de onde eu entrei. Passou pela sua cabeça que tudo poderia acabar ali? Foi um caminhão truque que tirou do meu corpo e eu fui coberto pela fumaça da freagem do carro que estava atrás. Então, nesse momento, com certeza, você pode acreditar em mim que eu achei que tudo ia acabar. Qual que foi a coisa mais impactante ou importante? O acidente ou o incêndio? Quando você começa não tendo nada, eu só precisava ter aquela vontade que eu tinha. Não aquilo que eu tinha, era a vontade que eu tinha antes de começar. Como é que você conseguiu não se tornar uma vítima disso tudo e travar? Conseguiu dar a volta por cima? Como é que foi isso pra você? Tá, eu não perdi aquilo, a força de vontade, a vontade que eu tinha. Eu perdi material, velho, só. O resto ainda continuava dentro de mim, ainda continua dentro de mim. É necessário que algumas pessoas passem por alguns processos. E pra mim foi necessário passar. É claro que eu não desejo que alguém passe por um incêndio, que alguém passe por uma enchente. Na grande realidade foi ali onde tudo começou. Uau. Seja bem-vindo a mais um podcast do Renan. Eu sou esse Renan e eu quero receber você aqui de verdade, de braços abertos. Estou muito feliz de você estar aqui hoje no episódio mega especial. Episódio hoje que tem um brother, um amigo, que eu quero que ele conte a história dele para você. Eu tenho certeza que vai te comover, vai fazer você, cara, entender que às vezes você não tem problema, de verdade mesmo. A nossa vida, ela é feita, vivida realmente com base em algo muito maior. Eu acredito que esse algo maior é o meu Deus, é o Deus desse convidado que eu tenho aqui hoje. Eu quero que você receba com muita alegria, com muita felicidade, meu amigo Calé Oliveira. Fala, Renanzão. Como é que você tá, meu lindão? Obrigado por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, velho. Contar um pouco a sua história, trazer um pouco das experiências divinas que Deus proporcionou na sua vida. Sim, Foram cara. algumas, né? Sim, Impactantes. Sim. E de verdade, irmão, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu trouxe aqui um presentão pra você. Não é possível. Eu já quero logo de cara, já te presentear e agradecer, de forma de agradecimento a esse convite maravilhoso, numa fase tão fantástica que nós estamos vivendo. Deixa eu passar o Pix aqui. Ó, cara, eu trouxe pra você. Olha que legal, sacolinha. É lançamento, hein, velho? É? É. Então. Primeira vez que eu tô colocando na internet isso aqui. Não acredito. É a nossa linha de produto que nós estamos lançando para nossa marca. E aqui nós temos os dois produtões que eu sei que você curte. É uma pomada capilar. Uma é extra forte e a outra é mate. Putz, grila, que da hora. Uma é para deixar um brilho no cabelo e outra para deixar no cabelo de forma natural, sem brilho nenhum. Isso, pessoal. E aí eu quis trazer para você em forma de agradecimento e presentear a sua vida e do seu molecão também, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Ele usa bem. Eu tenho certeza que ele vai gostar daquele cabelão dele. Lindo. E pode abrir aqui então? Pode, claro, velho. Olha, cara, que embalagem top. É. Pessoal, é indiscutível, né? Pensou realmente em qualidade, em corte, em excelência, pode com certeza chamar o homem aí. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo contato dele para você entrar em contato, marcar seu corte lá com ele, tá bom? Tem descontinho para quem tá assistindo? Tem. Opa! Ó, fala que tá assistindo o podcast do Renan, clica no link aqui embaixo e já agenda direto com ele. Lindo, Fechou. parabéns. Obrigado. Vou deixar Valeu, aqui até, velho. tá bom? Deixa aí. Ó, dá licença, deixa eu pôr isso aqui. E, Cadeuzão, Fala comigo. você passou por um... Você não é daqui, né, irmão? Você Não, tem um não sotaque sou. diferente. Não e tal. sou, velho. Onde você é? Cara, eu nasci no Rio de Janeiro. Cresci a minha infância e adolescência ali até os 15 anos em Caxambu, Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Caramba, É. da hora. E dentro desses anos em Minas Gerais foram umas indas e vindas do Rio de Janeiro. E aí, na minha adolescente para a juventude, eu fui morar em Ubatuba. Que isso. Com 17 anos, eu vim para Guaratinguetá. Caramba, irmão. Que loucura, né? Cara, loucura. Que loucura. Eu nem imaginava. Ó, Sabia que você não era daqui, sim. mas nem suspeitava dessa história aí. É. E assim, irmão, eu quero que você conte um pouco pro pessoal, né?
quem é você e encaixa um pouco nessa primeira pergunta que eu queria te fazer. Porque quando você chegou em Guará, você chegou no desconhecido, Sim, né? sim. Entender, cara, como que foi isso? Você já é pai hoje, né? Você já era pai? Não? Já estava com a sua esposa? Não? Contextualiza um pouco e conta pra gente como é que foi essa vinda pra cá. Vamos lá, cara. Meu pai e minha mãe tiveram um casamento um pouco conturbado. Uma relação um pouco conturbada. E nessas indas e vindas dele, minha base familiar é toda carioca, toda do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, lá em Realengo. Lugar bom de se morar, bom de se viver. Diferente. E aí, velho, nessas indas e vindas... E a comunidade lá mesmo? Cara, não vou dizer que é comunidade, mas também não é um bairro top, é um bairro ok, entende? E nessas indas e vindas nós íamos e voltávamos pro Rio, por conta do casamento deles, enfim. E aí eu passei um pouco mais de tempo em Caxambu. Meu pai, ele vai embora do Rio de Janeiro, monta um salão de beleza lá, que meu pai é cabeleireiro. Que legal, cara. E aí ele monta um salão de beleza lá, consegue ali a sua clientela, estabiliza ali sua vida e tal. Só que eles têm esse problema matrimonial. E quem sofre, né, cara, de problema matrimonial são os filhos. Eu e meu irmão mais velho. E aí nós íamos e voltávamos ali de Caxambu pro Rio. Meu irmão mais velho casa. Nisso que ele se casa, ele vai morar em Ubatuba. E aí ele me convida pra morar com ele. Olha que convitão. Não, cara, Melhor que dele é coisa. o Nossa. Não, pior que sim, velho. Pior que era da hora, porque eu ajudava ela a olhar meu sobrinho enquanto meu irmão tá trabalhando e tal. Já tinham filhos. Já tinha um meninão, o Guizão. E aí, cara, eu que adorei, né, irmão? Você imagina, criado numa cidade de 20 mil habitantes, no meio do nada, 4 graus no inverno, irmão. Você vai morar numa cidade praiana, top. Ubatuba é top, cara. É top. É um paraíso, velho. É um paraíso. Pra quem conhece de verdade. De verdade, de fato, as praias não é praia grande, não, irmão. É conhecer de verdade o Ubatuba, é top, velho. Cara, top. É uma parada. É um sonho ainda ter uma casa lá e morar lá, tipo, pelo menos passar uns meses lá de vez em quando. Tá. Não é demais, lá é demais. E aí eu morei 2 anos com meu irmão, trabalhei, estudei ali, fiz o final do ensino médio ali. Uhum. E minha mãe conheceu uma outra pessoa e se casou com o meu padrasto, que ainda é meu padrasto até hoje e tal. E nisso que ela se casa com ele, ela vem pra Guará, porque ele trabalhava em Aparecida. Olha. Ele trabalhava numa empreita ali em Aparecida. Uhum. E ela vem pra Guará e fala, filho, você tá em ano de alistamento, vem se alistar aqui em Guará, quem sabe você entra na aeronáutica, tal. Eu falei, tá bom, mãe, vou morar com a senhora e eu vou me alistar aí. Saiu de Ubatuba e veio pra cá. E aí eu chego aqui, já não era tão difícil. Porque pensa pra um cara que, vamos lá, dos 3 aos 7, morou... por tudo isso. De 3 aos 7, morou no Rio. Uhum. Aí dos 7 aos 10, vai pro Caxambu. Aí dos 10 aos 12, Rio de novo. Você tá entendendo? Então não era um negócio... Pô, sempre a sala de aula mudava todos os amigos. Sempre se mudava de bairro, mudava também. Então era meio habitual. E querendo ou não, irmão, pode muito, né, parecer comum, mas não dá pra achar que isso é normal, né, no sentido de, cara, você internamente sofria, internamente. Não é normal. Pô, era estranho, né? Cara, hoje eu conto, tipo assim, não dá meia mão os amigos de infância que eu carrego. Olha isso, cara. Porque, tipo assim, você vira um amigo de passagem na vida dos caras. Sim. Você não tem aquela turma de voltar, ó, tenho meus 5 amigos, não tem, né? Sabe? Foi uma realidade. Eu tenho um ditado daqueles antigão que é pedra que rola muito não cria limo. Nossa. E é real, velho. É real. Você não cria um limo ali, você não cria uma base ali, sabe? E faz falta aquele... Mas faz, pô. Eu falo muito aqui no podcast, irmão, sobre paternidade, sobre família. Sim. E eu acho isso um tema extraordinário, né? E até puxando um gancho sobre esse tema, o quanto que, cara, que é desafiador. Sim. Pra criança, né? Sim. A separação dos pais, cara, mudar de cidade, mudar de padrão, não ter, às vezes, um lugar pra chamar de lar, né? É forte isso, né, mano? Cara. Isso você, sinceramente, irmão, uma pergunta até um pouco mais dura, isso, você carregou isso durante anos? Cara, sim, a minha mãe foi uma guerreiraça.
E o pai dá destino pro homem, né? É, isso aí. E a mãe dá o acolhimento e o pai dá destino. Eu, assim, na adolescência, eu fiquei sem destino porque eu não tava com meu pai. Olha isso, cara. Mas eu tinha algo pra chamar de lar porque eu tinha minha mãe, Uau. que é o acolhimento. Então a gente vai ver também, em relação à família, que a mãe, o abraço da mãe é diferente com o filho. No entanto, que a mãe abraça sim pra amamentar. Então é o acolhimento, é o lar. E no entanto que a gente é gerado dentro dela. Sim. Que o nosso primeiro lar é onde? É o ventre de uma mulher, é o ventre da nossa mãe. Então, em relação ao lar, eu sempre tive. Eu sempre tive minha mãe, batalhadeira. Porto Seguro. Porto Seguro. Sempre tive, sempre tive. Agora, em relação à paternidade, infelizmente, tive um tempo da minha adolescência e juventude que meu pai morou longe, que a gente se encontra sem destino. Porque é o pai que destina, é o pai que fala, ó, faz isso, faz aquilo, você vai fazer isso, você... É a ordem. Você foi um pouco rebelde? Fui, usou velho. droga? Fez alguma coisa Fui. assim? Fui, velho. Fui bem. E eu fiz essa pergunta já meio que sabendo da resposta, porque Justamente por isso. E é muito Exatamente. louco, porque vivi isso também, Sim. né? Meu pai, por mais que era presente, mas é o que você falou, não tinha os aconselhamentos, Isso não dá aquele destino, o né? destino realmente. E, infelizmente, cara, e até de uma forma talvez inconsciente, o jovem, ele quer chamar atenção. Sim, cara. Sim. Então se rebela, cara, eu mexi com muita droga durante a minha adolescência. Sim. E é um aprendizado, né? Pô, pra Que hoje você pai, né, cara, você sabe exatamente o caminho que você não deve ir, né? O adolescente, o jovem, cara, é igual aquela criança, quando os pais estão conversando, que a criança começa a fazer uns barulhos estranhos. Começa a bater palma da estrela. Exato. Só que o adolescente já não é uma estrelinha, já não é um grito, já não é jogar um brinquedo no chão, não é aumentar o volume da televisão. Exato. O cara vai lá, engravida alguém, Isso. ou fica grávida, ou quer fugir de casa, ou quer Se forte. se estourar na droga, entendeu? Quer brigar na rua. A revolta é um pouco mais pesada. E que se não tiver ali um ponto de equilíbrio da família, é fundação casa, é overdose, Daí é pra loucura, velho, é loucura, entendeu? Porque chamar a atenção da adolescência e na juventude já não é mais uma criança, então já existe consequências. Olha isso. E quando o pai e a mãe não enxergam isso, não põe o filho como prioridade no seu ponto de vida, ali naquele ato de matrimonial, aí, cara, E ladeira abaixo. olhando pra isso, Calhãozão, quero falar com o público agora rapidinho sobre posicionamento, sobre vendas, sobre saber realmente se vender da melhor forma possível hoje na internet, que é o vídeo. E falando em vídeo, a gente faz a conexão e traz aqui o nosso patrocinador, a Carrec. A Carrec é uma produtora de vídeo que tem chamado a atenção realmente das empresas pelo nível de criatividade, entrega, responsabilidade, cumprimento de prazo. Isso é muito difícil você ter hoje realmente no mercado. E para você que é um especialista em algum assunto, em alguma área, eu quero desafiar você. Quero que você entre em contato com a Carrec e fale assim: eu assisti o podcast do Renan e eu quero e aceito esse desafio, que é vir aqui no estúdio da Carrec gravar um podcast fake. O que é isso, Calhãozão? Podcast fake é onde a pessoa senta aqui, nós colocamos as câmeras e você parece, né, aquele sabor podcast. Parece que você está no podcast mesmo e você gera cortes para aumentar a sua autoridade. Então você que é psicólogo, psiquiatra, você que é especialista em algo, manja muito sobre um assunto e quer chamar atenção na internet, não tem conteúdo melhor que os cortes de podcast. Então, entre em contato com a Carrec, ela vai estar te esperando e tem uma condição especial para você que está assistindo aqui o podcast do Renan, tá joia? Tem QR Code na tela, tem preço especial e eu te espero lá, beleza? Calhãozão. Eu sou uma prova social disso aí, hein, cara. Como? Podcast fake, já gravei na Carrec. Olha que legal. Aumentou o meu engajamento, consegui vender muito mais assinaturas no meu clube de assinatura. E é bom ou não é? Pra caramba. Legal. Pra caramba. Eu esclareci todas as dúvidas do meu clube de assinatura quando eu lancei através de um podcast fake aqui na Carrec. Olha que legal. Então eu sou uma prova social exatamente disso que você tá falando aí, Renanzão. E assim, deu positivo, deu bom. Mudou E, minha cara, é muito empresa. fácil, né? Mudou minha empresa. Só sentar, as perguntas já estão elaboradas Já era. e tal, só vir e falar, né? Irmão, essa vinda sua para Guará
teve um momento que foi também desafiador para você, no meu ponto de vista, eu queria entender um pouco melhor, que foi você vir pensando em algo, mas Deus invadiu a sua vida e transformou tudo, né? Conta pra gente como é que foi isso. Cara, eu sempre identifiquei que eu carregava uma promessa. Eu acredito que a galera que tá assistindo aí, que se identifica com isso, você carrega uma promessa. Você carrega uma promessa de Jesus, você carrega uma marca dele dentro do seu coração, dentro da sua vida. E eu carregava essa promessa. Um belo dia eu vim pra Guará, nós moramos no Residencial França. Eu fui o primeiro morador de uma casinha ali no Residencial França. Tá. E ali, cara, eu saí pra comprar pão, me perdi no bairro, irmão. Uau. Me perdi. Aquelas ruas, todas iguais Uau, ali, todas iguais. Eu me perdi no bairro. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos, irmão, me perdi no bairro. Vou descer uma rua aqui, descer outra rua, moleza. Acabei de comprar pão, tal. Vou descer nessa rua, eu acho que é nessa rua aqui. Caramba. Dei de cara com a igreja. Uau. A igreja quadrangular, a igreja do Evangelho Quadrangular lá da Vila Municipal. E aí... Esquina ali. De esquina, ali mesmo. E eu sempre fui cristão, minha mãe sempre... Eu era aquele cara que eu pirava no sábado, mas minha mãe não deixava eu sair no domingo, se eu não fosse pra igreja. E se eu não fosse pra igreja no domingo, eu não poderia sair no sábado e na sexta do sábado de novo. Uau. E eu quebrava tudo, velho. Mas no domingo eu tava lá. Cumpri tabela. Tá ligado? E eu concordo com isso aí mesmo. Tem que forçar, porque não tem direito de escolha. E é isso. Vai pra cima. Uma hora dá certo. Deu certo comigo, tá ligado? Sim. E aí eu sempre toquei na igreja. Sempre gostei muito de rock and roll e tal. E tocava na igreja, bateria. E aí eu dei de cara com essa igreja, velho. Caramba, velho. Eu vou vir aí qualquer hora, tá pertinho de casa. Não tô fazendo nada, já tava 2 meses trancado dentro de casa só jogando jogo online. Eu jogava Tibia. Olha que fim de carreira, velho. Uau. Jogava Tibia, velho. Vou não sair de casa mesmo. Não saía de casa, RPG até o talo. Ficava lá trancadão, lá, headset, só com a rapaziada. E jogando Tibia. Aí, vi essa igreja. Falei, cara, eu vou visitar essa igreja, vou vir aqui qualquer hora. Legal. Cara, eu cheguei lá, eu tive um impacto. Porque ali, cara, eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Que isso? Assim, não foi... As pessoas acham que ele encontro com Jesus, você vê uma luz brilhando do nada e muda tudo na sua vida. Não é bem assim. O seu caráter começa a ser moldado e mudado pelo Espírito Santo ali, que entra e invade o seu coração. Você deixa entrar na realidade. Isso. E ali aos 17 anos eu encontrei Jesus, que eu tanto ouvia minha mãe falar. Sabe? De uma forma De uma forma, assim, que eu tive um impacto com Jesus. Não foi alguém falou, eu tive um impacto com o Espírito Santo, eu senti a presença do Espírito Santo, invadiu meu quarto, sonhos. Eu tive um impacto com o Espírito Santo e aí mudou a minha história, cara. Não tem como ser o mesmo. Não tem como. Todo lugar é comum até Jesus passar. E aí Jesus passou, já não é mais comum. Eu tive um encontro com Jesus ali, aos 17 para os 18 anos, eu falei, eu quero esse cara pra minha vida. Eu quero isso aí. Minha mãe falou, minha mãe sempre sustentou a gente com essa fé. Uau. Eu quero viver isso. E assim, Jesus mudou a minha história. Porque eu cheguei aqui, Renan, a gente não tinha nada, irmão. Eu tava morando com meu padrasto, com a minha mãe, e sem nada. Sem nada, não tinha uma bike, não tinha nada. Por conta das diversidades da vida, de ter que sair de casa, de ter que morar com meu irmão, morar de favor com meu irmão. Porque quando eu saio de casa lá em Caxambu, eu saio de casa porque minha mãe e minha avó estavam passando muita dificuldade e meu pai tinha abandonado a gente mais uma vez. Uau. E nós estávamos passando muita dificuldade. Eu com 16 anos, o homem da casa. Eu falei, cara, eu não vou ser mais uma pedra de tropeço aqui. Eu preciso sair, vou trabalhar e mando o que eu puder para minha mãe. E nisso, minha mãe também encontrou o meu padrasto, casou de novo e conseguiu estabilizar. Minha avó voltou para o Rio de Janeiro, que minha avó tinha saído do Rio para nos dar suporte. Caramba. Entende? E aí, cara, ela volta pro Rio, minha mãe se casa novamente e eu fico com meu irmão. Eu fiquei uma ponta solta. Entende? Sim. Meu pai e minha mãe separados. Minha avó lá no Rio de Janeiro. E minha mãe com outra pessoa em Guará. Eu fiquei uma ponta solta. Porque... E aí, né? Ligado? E eu falei, cara, vou voltar pro meu lar, do que a gente falou no início.
Tava minha mãe. Voltei. Nisso que eu volto, você já não volta mais ao mesmo. Quando você sai de casa, velho, você não volta mais ao mesmo. Você não é mais a mesma coisa, não é mais o mesmo quarto, não é o mesmo cheiro, não é mais nada, velho. E eu já não me sentia naquele local, eu achava que não era pra mim e de fato não era pra mim. E aí quando eu tenho um encontro com Jesus, eu começo a olhar pra isso e falar, cara, agora é minha hora de constituir a minha família. Eu fazer algo por mim mesmo. E aí, cara, eu comecei a me envolver mais no trabalho da igreja, comecei a servir mais, comecei a, de fato, viver o evangelho. E aquela loucura que eu tinha lá atrás de falar com qualquer um, de zoar todo mundo, de sentar na mesa de quem não conhece, de fazer amizade do nada, aquilo ali eu falei, cara, eu vou usar isso aqui o dobro pra anunciar o evangelho que mudou minha vida. Caraca, bro. Saca? Eu falei, cara, vou usar isso aqui, a comunicação que Deus me deu, o talento que Deus me deu para falar, o talento que Deus me deu para conversar, de oratório, eu vou fazer isso pro reino. E aí foi, cara, comecei a trabalhar, me tornei evangelista, me tornei diácono, cooperador, evangelista, cooperador, diácono, e ali tocando na igreja, tal, líder de jovens, conheci minha esposa. E aí nós nos casamos com 1 ano e meio de relacionamento. Caramba. 1 ano e meio, cara. E Deus deu tudo, Renan. Deus deu tudo, velho. Sabe o que é tudo, irmão? Tudo. Tipo assim, tudo. Tudo. Os irmãos da igreja vinham e nos abençoavam. Tipo assim, tudo, cara. Ganhei tudo. A única coisa que eu comprei foi o meu sofá. Só. O resto tudo zero. Tudo zero. Jogo de quarto, jogo de cozinha, fogão, geladeira, mesa. Tudo, irmão. Tudo. Até videogame eu ganhei, notebook eu ganhei. Olha isso, velho. Caramba, velho. Como assim, né? Isso você tá entendendo? Coisas que entre aspas são supérfluas, né? Cara. O meu amigo veio, ó, mano, eu sei que você gosta muito de jogo, papá, me deu um Xbox 360. Olha. Na época era top, né? E caraca, velho, não é possível que esses caras estão fazendo isso comigo aí. E aí, um patrão, um cara que nem era de fato o dono da minha empresa, nessa época eu trabalhava na Second de porteiro. E o dono da empresa que eu prestava serviço terceirizado falou, Calé, eu gosto de você, velho. Você vai casar, você entregou o convite lá na administração, tal. E o que você quer de presente? Eu falei, não sei, cara. Não sei. Aí eu voltei, conversei com meu sogro. Cara, o cara dono de uma metalúrgica me perguntou o quê. Ele falou, Calé, você tem que aprender, você tem que saber pedir. Eu aprendi uma coisa, Renanzão. Os caras ficaram 40 anos no deserto por reclamar de coisas que eram pra ser passadas, sabe? Era pra ser 40 dias só. Olha isso. Aí os caras falam, o alho e a cebola lá do Egito era melhor do que as codornizes que o senhor manda. Que o maná que é diário. Não, irmão, eu aprendi, velho, que esse é o tempo, isso é que eu vou ser grato por esse tempo. Vai ter só água na mesa e eu sou grato por essa água e é a melhor água do mundo. Importante, irmão. Tá ligado? Isso então, muda o tipo jogo. assim, cara. Então, aquele tempo foi maravilhoso pra nós. A gente vivia como se fosse, tipo, cara, é o melhor tempo. E era, de fato, o melhor tempo. E a gente foi escalando degrau por degrau, coisinha por coisinha, faz isso aqui, faz aquilo ali. E foi maravilhoso, mano. Irmão, e aproveitando esse tema de família, cara, eu quero falar de um dos nossos patrocinadores, que é a Ixer. A Ixer é uma empresa que ela transforma realmente a vida do empregado, da empresa e também da família. Eu quero falar da Ixer para você que é empresário, acima de 3 funcionários, a partir agora de maio, no dia 26 de maio, se você tem uma empresa e tem mais de 3 funcionários, você vai ser obrigado. Você precisa olhar realmente para NR1. O que é NR1? É uma norma que vai fazer os empresários olharem para a psicossocial do seu funcionário, para evitar suicídio, burnout, desistência, trabalho realmente excessivo. Então, para você ter os benefícios para cuidar do seu funcionário e também da família dele, você está vendo na tela agora planos a partir de R$ 59,90 com QR Code para você entrar em contato. O que seu funcionário ganha? Telemedicina ilimitada 24 horas da Sul América para o seu funcionário e 4 dependentes. É isso mesmo, não é pegadinha. E muito mais. Descontos em farmácia de até 70%, consultas médicas por telemedicina com até 15 especialidades, assistência residencial, encanamento, um eletricista, um chaveiro, tudo isso o seu funcionário vai ganhar. E mais, assistência funerária,
Se ele paga algum outro tipo de plano, você pode até falar para ele que ele não precisa pagar mais, que ele vai ganhar isso agora da empresa. Então gera economia, cuidado, satisfação e principalmente você entra dentro da norma e não recebe nenhuma multa do governo por causa disso. Eu tenho certeza absoluta que o seu funcionário vai render muito mais e vai ficar muito mais feliz de trabalhar na sua empresa. Então não perca tempo, entre em contato com a Ixer e agende já uma conversa para mostrarmos todos os planos que nós temos. São mais de 20 benefícios e planos essenciais para você e para sua empresa. Tá joia? Obrigado, hein? Leozão, isso é tão importante, cara, que você acabou de comentar. Eu queria entender como que foi o cuidado de Deus quando você virou essa chave de, cara, ter família, estou sendo grato por tudo que estou vivendo hoje, mas eu quero mais. E quando você buscou mais, eu entendi que houve alguns acidentes, né? E foram 2 que marcou a sua história. Sim. Um acidente de trânsito e um incêndio. Sim. Conta pra gente como que foi isso, irmão. Cara, eu sempre fui um cara, Renazão, que se tivesse que trabalhar de qualquer coisa pra fazer o jogo virar, eu ia fazer qualquer coisa, cara. Uau. Sempre fui esse cara. E eu era motoboy. Trabalhava de porteiro um dia sim, um dia não. E no dia que eu tava de folga, eu era motoboy. Entregava marmita e lanche. Aí no dia que eu tava de serviço, eu trabalhava CLT normal. Sim. E aí um belo dia, eu pedi pra sair do serviço CLT pra ficar só de boy. Porque aí, tipo assim, a gente vai entendendo que as pessoas falam, caramba, cara, você vai sair de um trabalho CLT, carteira assinada, que tem todos os benefícios, tal. Aí você vai deixar tudo... Cara, eu vi a oportunidade na moto, que iria ganhar bem mais do que ali CLT. E aí, cara, acabou que eu consegui um trabalho, carteira assinada de motoboy. Olha. E isso pra motoboy, na minha época, que é 13, 14 anos atrás, Uau. era raridade, velho. Muito. Era raridade mesmo. Uhum. Então, o boy que tinha lá a carteirinha assinada, Nossa. trampo fixo, era raridade, irmão. E aí, cara, eu entrei nesse trabalho, eu era técnico da Cielo. Sabe, Olha. maquininha de cartão de crédito? Sim. Eu atendia de Pinda até Bananal. Uau. É longe, velho. Longe. Aí um dia eu tava em Pinda, Aparecida e Roseira, no outro dia eu tava até Cruzeiro e no outro dia eu tava fundo do Vale. De Cruzeiro em diante e ainda tinha que voltar em Piquete. Então rodava tipo 1.200 km por semana de moto. Meu Deus. Só que pra mim tava ótimo, cara. Aí eu chegava em casa 4 horas da tarde e aí eu pegava no trampo à noite e ainda entregar comida japonesa. Olha, cara. Então eu virava uma grana. Trabalhava pra caramba, Mas... muito. Mas eu virava uma grana. E aí, cara, quanto mais você tá no trânsito, mais risco de acidente você tá exposto. Tem como. E aí foi quando primeiro, tipo assim, eu sofri um acidente em Queluz, assim, bati no carro e tal, a mulher entrou na rodovia, bati no carro, mas o da Dutra que chocou, que foi a virada de chave. Eu sou muito musical. Por ser músico, sou muito musical, coloquei o fone no ouvido. Eu lembro como se fosse hoje a música, vou dançar na chuva do Fernandinho. Nossa. Eu ia ter um evento na igreja, cara, eu era líder de jovens. E eu tinha o segundo encontro dos semeadores da adoração na igreja. E aí convida todas as igrejas, tal, faz aquele evento, aquele mega evento para jovens e adolescentes. E eu ia ministrar nessa noite, tal. Coloquei o foninho animadaço, coloquei. Falei, ó, vambora. Sabadão de manhã. Peguei a moto e pau. Nunca gostei de andar devagar. Esse é o fato também. Nunca gostei de andar devagar. Sempre cabe enrolado. Putz, sempre, irmão, sempre. E eu peguei a moto, abaixei e vim. Passei na rodoviária, daquele jeito, passa na frente do Tamandaré. Sabe ali, o Spani? Sim. Sentido Pinda. Antigamente, aquela ponte ali era justinha. Não tinha alargado ela. Isso. Eu olhei pra trás, no posto do Rui, olhei pra trás, tava vindo um caminhão. Falei, vou abaixar acelerar mais, eu caí na frente dele. E fiz isso, só que eu tava olhando pra trás, velho. E começo, subida, você não vê que tem um carro parado ali em cima, irmão. Na hora que eu voltei o olho, o golpe de vista, eu já tava em cima do carro. E aí eu só tentei tirar pra esquerda.
pra não cair do viaduto. Minha cabeça foi essa, vou tirar pra esquerda. Só que eu bati e caí em frente ao caminhãozão. Aí o caminhão truque tirou do meu corpo, cara. Tipo assim, eu caí, bati assim, ó. A pessoa fala que é rápido, não é nada, irmão. Não é rápido, não. Você consegue enxergar as coisas assim, ó. Bate, bum. Eu vi a viseira daquele samarininho sair, pular. Aí que eu olhei, irmão, truquezão. Branco, tirando no meu corpo, assim, ó. Aí tinha uma Palio de prata atrás do truque. Freou, assim, tipo, questão de 3 metros, que a fumaça da freagem, irmão, veio, assim, sobre mim, sabe? Aí eu rolei pro acostamento e travei, entrei em estado de choque, irmão. Eu ficava assim, ó, santo, santo é o Senhor. Ficava assim, ó, travei mesmo, velho. Tipo, ficava passando a mão na areia, vendo se eu tava vivo, encostando a mão na perna. Tipo assim, estado de choque de fato. Nunca tinha passado por isso, mano. Eu lembro que chegou um cara assim e falou assim, irmão, eu tava vindo lá atrás de Kombi e você vai continuar adorando a Deus aí da forma que você tá mesmo, porque nasceu de Deus na sua vida. E aquilo aí me travou, irmão. Eu não quebrei nada, aí estourei a posterior da coxa, meu músculo aqui é fraturado, tipo, tem um buraco na minha perna, na parte de trás. E eu fui pra Santa Casa, naquela ambulância do CCR. Chego na Santa Casa, o médico falou assim, é você do acidente da Dutra? Eu falei, sim, sou eu. Não, mas você tá inteiro, pô. Nem parece que... Nem parece que é uma moto que bateu na Dutra. Geralmente aqui vem outros estados. Eu falei, graças a Deus, né, doutor? E aí, cara, fiquei ali o dia em observação. Ficando em observação, eu resolvi assinar pra mim sair, porque eu tinha que ministrar naquela noite. Tinha um compromisso. Na minha cabeça tinha um compromisso. Irmão, naquela noite eu ministrei e foram 27 pessoas aceitando Jesus. Caramba, cara. Só pessoas. Deus mesmo, né, irmão? Que isso, cara. Que loucura. Aquela noite, irmão, foi impactante. Foi uma noite que marcou minha vida. Dali, eu chego em casa, tipo assim, chocado. No outro dia, eu sento na mesa, na casa do meu irmão. Meu irmão fala assim, ô, Calhão, a barbearia tá aberta lá, cara. Faz 6 meses eu não tô dando conta dos clientes. Você precisa sair disso, velho. Você vai morrer. Em menos de 3 meses, segundo acidente, você vai morrer, cara. E aí, Thiago, preciso. Foi aí, falou assim, ó, você vai entrar no curso. Você vai pedir conta do trabalho. E aí, você vai entrar de sócio na barbearia. E aí, eu entrei no curso. Comecei a fazer o curso, tal. Isso foi em agosto. Comecei a fazer o curso. Em dezembro, eu já estava cortando cabelo na barbearia com ele. Peguei uma cadeira, minha esposa tinha feito o curso cabeleireiro, o pai dela tinha dado uma cadeira pra ela, peguei uma cadeira, coloquei lá e comecei, cara. Comecei a trabalhar, e no início de 2016 eu pego meu certificado de barbeiro de fato, sim, mas eu já trabalhava na barbearia mesmo cursando, sabe? Sim. Meu irmão me deu essa oportunidade. E aí eu comecei essa virada de chave. Comecei a empreender e a história foi continuando, cara. Lá em meados, meu irmão, vamos lá. Empreendendo, meu irmão, que era de Ubatuba, veio passar uma temporada aqui, abriu a barbearia, passou durante 4, 5 anos aqui. Ele volta para Ubatuba, porque ele tem casa lá, já tinha a vida estruturada lá, ele veio para cá, porque foi um momento também que tava dando ruim para ele lá, volta para lá. Eu compro a parte dele da barbearia e eu continuo trabalhando. Lá em 2019, na realidade, deixa eu lembrar aqui, 2018, 10 de agosto de 2018, acho. 10 de agosto de 2018. Não, 10 de agosto de 2019. Eu monto uma primeira barbearia legal, assim, que eu tive. A gente tinha um pontinho. Seu jeitinho e tal, né? Que tinha um Xbox, tinha legal. Fliperama, tinha estúdio de tatuagem. Uau. Era top, tinha uma mesa de bilhar, era um lugar legal. Legal mesmo. Em 2019, cara, nós faturava bastante. Abri uma segunda barbearia. Nisso, irmão, vem o que vem em 2020? Fala pra mim. Pandemia. 23 de março de 2020. A primeira ordem de fechamento de comércio. 23 de março de 2020. Quem é comerciante lembra bem dessa data. Ainda mais profissional da beleza. Porque a gente não podia trabalhar, irmão. Não podia abrir. Não podia abrir, velho. Em novembro de 2019, eu tinha acabado de colocar... agosto de 2019, eu tinha colocado minha reserva de emergência, minha grana no negócio. Meu Deus. Acumulo de novo, abro outro negócio. Compro um negócio, na realidade. O cara ia embora
e vendeu a barbearia dele ali no São Dimas pra mim. Eu tinha no Jardim do Vale. Falei, ó, legal, vou ficar com 2. Coloco 2 barbeiros alunos meus pra trabalhar lá. Continuo aqui no Jardim do Vale, na barbearia grande, faturando nos 2 lados. Beleza? Só que, Um papel lindo. irmão, vamos lá, sem giro nenhum. Vamos lá, chega em março, fecha tudo. Pum. E o cara do ponto do São Dimas não segurou aluguel. E eu fui denunciado. Primeira paulada. Era 4 mil de multa que eu ia receber se eu não fechasse. Meu, tive que recuar. Falei, não vou pagar aluguel com um negócio que a gente não sabe quando vai voltar. E eu não vou ficar sujeito à multa. Caramba, pum, recuei, fechei lá. Segunda paulada. Eu dava aula, não podia dar aula. Então, faturamento dos alunos, vai lá embaixo. Eu atendia, não podia atender. O que eu faço, irmão? O que eu ia fazer? Tinha que fazer, irmão. Era só orar a Deus e sustentar aquilo que tinha, irmão. Meu Deus. Nesse meio tempo, 1 ano de pandemia, o dono da casa onde eu morava, ele me oferece a casa. Fala, Calil, eu tô passando por um momento difícil na pandemia e eu quero vender minha casa. E você, como por lei, eu tenho que oferecer pro inquilino, eu quero vender pra você. Deus mandou, ele falou dessa forma, Deus mandou vender pra você. Eu falei, beleza, mano. Quanto você quer? Aí ele, eu quero X. Eu falei, eu tenho Y. Pode ser. Mas esse Y vai ser parcelado. Ele, pode ser. Só paga as parcelas que estão atrasadas e a gente faz essa proposta que você fez. Comprei a casa. Belezão, em meia pandemia. Tinha acabado de fechar uma barbearia. Trabalhando, tipo assim, daquele jeito, igual vender droga. Fecha a porta, abre a porta, atende. Fecha a porta, abre a porta, atende. Comprei a casa. 0 reserva, mano. 0. Um belo dia. Eu fui viajar. A minha esposa trabalhando numa fábrica. A minha filha tinha essas caminhas tipo oca, que passa o fiozinho, tal, aquelas casinhas assim e tal. A caminha dela ficava do lado do nossa cama. Ela dormia ali no chão, aquela caminha baixa. Sim. E nós dormíamos na nossa cama. E aí tinha uma tomada entre a nossa cama e a cama dela. E aquela tomada eu percebi um dia antes que tava quente. Coloquei a mão assim e falei, tá quente. E o meu carregador saiu queimado assim. Eu falei, Letícia, essa tomada tá estranha, não usa ela. Porque quando eu tiver tempo, eu vou arrumar. Tá, beleza? É a mesma coisa de falar. Usa. Vai, usa. Pode usar. Usa quem pode. Isso. Mesma coisa. Não tem outra, só tem aquela. Exatamente, não tem outra, só tem aquela. Cara, ela deixa o carregador dela. A gente sai de casa, ela deixa o carregador naquela tomada, espetado lá, com um rabichinho em cima do colchão da minha filha. A tomada pega fogo no carregador e o fogo lastra pro colchão. Pegou fogo no meu quarto inteiro. Perdi tudo, irmão. Só não destruiu a estrutura da casa, primeiramente a mão de Deus, e segundo que estava tudo fechado. O fogo, ele precisa de matéria e oxigênio. Faltou oxigênio. Senão eu tinha perdido tudo. Se tivesse uma janela aberta ou uma porta aberta, acabou. Ia abastecer o fogo. Então o fogo reduziu o oxigênio, ele apagou sozinho. E aí eu não teve tanto estrago. O meu quarto dizimou. E a fumaça daquilo ali não tinha pra onde sair. Acabou com o restante. A fumaça, a fuligem. Olha, cara. Acaba assim, tipo assim, você tem uma blusa branca, esquece, nunca mais vai ficar branca. A madeira da porta, esquece. Sim. O guarda-roupa branco da minha filha do outro quarto, acabou. Aquele fedor. Acabou com tudo, velho. Acabou. Caramba, meu irmão. E ali, cara, eu vi mais uma vez o cuidado de Deus, cara. Porque assim, a gente perdeu tudo numa segunda-feira. Na outra segunda-feira eu tinha comprado tudo de novo. Caramba. E eu sempre fui um cara orgulhoso, Renan. Sempre fui um cara muito orgulhoso de não saber pedir ajuda. Sabe aquela pessoa acostumada a fazer tudo sozinho? E aí você acaba se tornando orgulhoso porque você sabe que vai fazer, mesmo que não seja tão bom, mas você vai fazer sozinho, você vai dar um jeito. Eu sempre fui essa pessoa. E nesses 7 dias, eu precisei pedir ajuda para as pessoas. Eu precisei morar de favor com alguém. Eu precisei passar uns dias na casa de alguém, morando no quarto de alguém.
E isso aí me moldou de uma forma. Filha, né? Uma filha. Entendeu? Então é uma parada que me moldou e que eu não vou falar que eu precisava passar, mas que foi necessário. Foi. Olha isso. Pra moldar meu caráter, pra me aprender a, cara, você não precisa fazer tudo sozinho. Olha isso. Você pode pedir ajuda pras pessoas. Eu sempre fui esse cara, se você não for fazer, beleza, eu faço sozinho, o problema é seu. Se você não for, eu vou. Olha isso. Sabe? Sempre fui assim. E aí, cara, Deus te proporcionou isso pra te curar, né, irmão? não Pra te precisava ser dessa forma. Podia ser mais leve. Mas a gente nunca vai entender, né, cara? Meus planos, sabe? Caramba, que desafiador, velho. Um amigo meu, pastor, um grande amigo meu, Bruno, ele falou assim, Kalel, por que você não faz uma vaquinha online? Eu falei, Bruno, não gosto de pedir dinheiro pros outros não, irmão. Não gosto de ficar pedindo favor pros outros não, velho. Não, vou montar pra você só divulga. Cara, manda as fotos aí do que aconteceu. Eu tirei as fotos, as coisas, mandei pra ele montou a vaquinha online lá. Cara, eu arrecadei, assim, na vaquinha, e eu jogava na época, eu tava viciadaço em COD, jogava com a galera do outro lado do país, a galera viu no meu Instagram, viu no meu WhatsApp, do status do WhatsApp, viu a vaquinha, cara, a galera começou a ajudar. E nessa época eu fazia obra missionária, os pastores me conheciam, os pastores começaram a levantar oferta, começaram a me abençoar. Cara, tinha gente assim, chegava na porta de casa, não tava faltando alimento. Não tava, as pessoas chegavam com cesta básica, com roupa. Olha isso. Cara, coisa de louco assim, irmão, sabe? E aí você vê que as pessoas falam tanto da humanidade, mas ainda não é tão firmão. A gente tem muita pessoa que ajuda as pessoas, a gente ainda tá bem ainda, sabe? Sim. Então não tá todo mundo doente, não. Tem muita galera boa aí que ajuda o próximo, que não mostra que tá ajudando, mas tá ajudando, sabe? Que nem é necessário mostrar. Sim. Mas tem muita gente que ajuda muito ainda outras pessoas. Da hora. E aí, nesses 7 dias, cara, vivi um milagre, irmão. Tipo assim, comprei o jogo de quarto de novo, comprei a cama de novo, comprei o quarto da minha filha de novo. Única coisa que a gente teve que recomeçar de novo é roupa, né, velho? Você vai, compra ali, compra aqui, e é normal. Sim. Roupa de cama, mas os móveis, Que é o mais pesado. que é o mais pesado, velho, tudo ganhou, velho. Deus abençoou, Deus retribuiu, assim, de uma forma magnífica, cara. Cara, é lindo de ver, né, irmão? Isso vai ser um gancho, né, pra uma pergunta que eu vou te fazer sobre mentalidade, né? Dá pra ver que você é um cara que tem uma mentalidade diferente mesmo, normal, né? E falando em mentalidade, irmão, quero abordar sobre um patrocinador nosso também, que é a Extract. E a mentalidade faz você também, cara, cuidar mais da sua saúde. Você é um cara que tem treinado, né? Sim. E o quanto que isso muda a vida de uma pessoa, né, irmão? Você Caramba. olhar pra sua saúde, olhar pro seu espelho, vestir uma roupa e aquela roupa entrar numa boa, ficar bem. É desafiador, né, cara? E prazeroso também quando acontece do lado bom. Então, recado pra você, tá assistindo o podcast do Renan, tem QR Code na tela também para você entrar em contato com a Extract e ganhar o desconto nosso, que você tá assistindo o podcast do Renan e você entendeu que é necessário você cuidar da sua saúde e principalmente cuidar da sua aparência, olhar no espelho, se dar bem com você mesmo, tá com a autoestima boa. Extract, você vai ver do ladinho, tá com muitas coisas dentro da academia. Então tem aulas, tem aparelhos, realmente é a melhor academia da cidade, eu não tenho sombra de dúvidas. E eu tenho certeza que se você ir lá, conhecer a Extract, você vai entender que ali é o seu lugar. Então, se você tá precisando cuidar um pouco mais da sua saúde, dar um treino bacana, num lugar muito legal, nível realmente extraordinário, a melhor da cidade, eu não perderia tempo se eu fosse você, entraria em contato com a Extract e faria pelo menos uma aula experimental e ia lá conhecer. Se você gostar, o desconto está concedido para você e garantido. Então, não perca tempo, entre em contato com a Extract. E obrigado, Extract, por proporcionar esse momento pra gente aqui dentro do podcast do Renan. Irmão, o que chama a minha atenção é essa mentalidade realmente, né, cara? Então, da onde que vem essa mentalidade do Kalel, irmão? Vem de Deus? Ou você sempre foi esse cara e Deus potencializou só isso? Eu acredito que Deus potencializou, Renazão. Você sempre foi esse cara pra frente, Cara. você não desiste, vai pra cima, que vê o lado bom de tudo. Eu sempre fui muito competitivo, né? É?
vai soltar pipa. Eu era competitivo. Pode. COD, irmão. Deus é de guarde. Eu era sempre fui muito competitivo em tudo, cara. Uau. Em tudo, de me incomodar, assim. Olha isso. E... Sim, E aí Deus vai potencializando, né, cara? Vai potencializando o nosso caráter, vai colocando aquilo que é pra colocar, vai tirando aquilo que vai tirar, que tem que tirar, vai diminuindo os excessos. Mas eu sempre fui esse cara muito competitivo. E aí a gente vai encontrando esperança naquele que é e que há de vir. Legal. E aí a gente vai quebrando barreiras, né, irmão? Irmão, dá pra ver que você é um cara que, quando o medo chega, você faz com medo mesmo. Sim. Né? Não trava ali por causa do medo. Sim. E você começou a empreender muito cedo e você, cara, deu certo também de um jeito diferente dos demais, né? Parando pra pensar. E como é que foi esse empreender? Porque hoje muita gente trava por causa do medo. Cara, eu trabalho com marketing, você sabe bem, e quando eu vou, cara, falar sobre algo com algum cliente, eu vejo que o medo faz o cara travar. Sim. Não sei, Renan, se eu consigo investir, se é o momento e não sei o que, tal. E, cara, às vezes pode mudar a sua vida isso aí. Eu queria que você desse um pouco da sua opinião em relação a isso. Como que você aconselha as pessoas que estão assistindo, que querem empreender, mas estão com medo? Cara, eu comecei a empreender justamente por causa do medo. Eu tive medo. Quando eu sofri esse acidente, eu não conseguia mais subir na moto. Eu travava, começava a chorar, dava batimento cardíaco, dava crise de ansiedade. Olha isso, cara. De medo de morrer de fato, de acontecer de novo. Então, eu saio da moto, saio dessa profissão para outra por conta do medo. E... Assim, cara, por causa... As pessoas, elas deixam o medo paralisar elas. Mas o medo não existe. Olha. Vamos lá. Se você chega até um lugar que a eletricidade tem uma placa lá assim com a caveira, risco de morte, certo? Aquela placa é uma conscientização. Se você não souber, você não tem medo de andar ali. Olha isso. Você vai caminhar normal. Tô certo ou tô errado? Sim. E aí quando o medo, você começa a ver aquela placa, você não é por conta daquele sentimento, é por conta daquela consequência. Olha. Então o medo, de fato, ele não existe, velho. Ele não vai existir se você não deixar ele existir. Se você for um cara corajoso, você faz o que você tem que fazer. Aí é sua consciência. Só que ele não existe materializado, personificado. É algo que você escolhe sentir ou não. Você acha que o medo, ele é de alguma forma a ausência da confiança de Deus? A ausência de fé, né? Então, vamos lá também. Você não vai ter fé suficiente para colocar a mão na carga elétrica. Exato, claro. Não é desse medo que a gente tá falando. Não. Exato. Mas sim. Caramba, irmão. Às vezes, vamos lá, Pedro. Pedro, ele tá com fé, caminhando sobre as águas. Quando ele sente medo, que ele afunda. Entende? Então é a ausência da fé. Que aí ele sente temor de estar ali. Olha, de estar vivendo o extraordinário. De estar vivendo aquilo que ninguém além de Cristo poderia viver naquele tempo, naquele momento. Ele sentiu o gosto, né? De caminhar. Ele já tinha dado os passos. Ele não afundou no primeiro passo. Ele já tinha dado o passo. E aí o medo paralisou ele. Uau. Só que aí, Renan, em contrapartida, foi ele afundar que ele conseguiu tocar no mestre. Isso. E aí você vê que ele tá ali, né? E é uma das imagens da internet lindas, né, irmão? Que é Jesus realmente puxando, né? Ele, cara, isso me arrepia. Então, quando ele afunda, quando ele já sabe que não é só ele toca no mestre. Isso. E aí é o toque dele que faz toda a diferença, que faz ele caminhar. Uau. Então, o medo paralisa aquilo que nós estamos fazendo de extraordinário. Que legal, irmão. Léo, você trouxe uma novidade pro mercado, pra cidade, que foi uma barbearia com recorrência. Onde você tirou isso, cara? Que história é essa? Conta um pouco melhor pra gente entender isso. Renanzão, nós somos, não vou dizer a primeira, porque de fato nós não somos. Respeito muito a galera que tá aí no mercado. Mas hoje nós somos a maior barbearia por assinatura em Guaratinguetá. Uau. Tá? Nós somos o maior clube de corte de Guaratinguetá.
Vamos lá, como começou isso? É melhor você vender mais vezes para o mesmo cliente do que você sempre estar correndo atrás de novos clientes. É o bicho isso, irmão. Você tá entendendo? Sem dúvida. Então, a minha fonte de renda, se eu tenho aí, vamos lá, 500 clientes, vou jogar um número aqui. Tá. 500 clientes. Não é melhor eu vender 2 vezes, 3 vezes, 10, 12 vezes ao ano para esses clientes desses 500? Ou eu vendo 2 vezes para 200, uma vez para 100, depois eu dependo para caçar mais 300, e aí? Loucura. Você tá entendendo? Então, a recorrência hoje, ela é uma realidade no mercado, sabe? Hoje nós vamos ver os grandes aplicativos, as grandes empresas trabalhando com recorrência, trabalhando com você ter um LTV maior do seu cliente. Acabou. Você falou a sigla que eu ia tocar no assunto. Você tá entendendo? Isso. Então você retorno tem maior. um retorno maior, cara. Porque aí você tendo uma valorização do seu cliente muito mais tempo, valorizando o seu cliente que tá ali e que ele retorne mais rápido no seu negócio, que ele gaste mais rápido no seu negócio, é a chave do mercado, cara. Hoje a barbearia por assinatura, qualquer negócio por assinatura e por recorrência, é a chave do negócio. Se o meu cliente ele voltava de 30 dias e aí ele tinha ali ele ia viajar. Vamos lá. Nós temos 12 meses no ano. Sim. Se o cara vinha, um mês ele vinha, no outro mês ele não vinha porque ele tava viajando, tava de férias com os filhos, cortava lá na cidade. Aí ele vinha de novo. Aí no outro mês, ele tava de férias, aí não precisava cortar tanto. Aí já dá 40 dias. Agora o cara na recorrência, pagando aquele preço fixo, ele vai estar comigo todos os meses. Sem dúvidas. Entende? Então eu prefiro ganhar pouco, mas ganhar mais vezes, do que ganhar mais e ganhar poucas vezes. Cara, que da hora. E assim, irmão, e você... você toca no assunto também muito sobre preço, né, irmão? E isso chama a atenção, talvez, até dos outros barbeiros, que é justamente o que você falou, né, cara? Eu cobro um pouquinho menos, mas ganho na recorrência, tal. Como é que foi pra você encarar isso? Ou você de verdade não liga muito pro que as pessoas estão falando? Foi um sinal de Deus, você disse amém e colocou esse projeto pra acontecer. Como é que foi essa parte? Renanzão, eu vou falar uma parada aqui que talvez poucas pessoas vão acreditar, mas eu tenho certeza que você vai acreditar. Legal. É um belo dia, numa sexta-feira na minha casa, cheguei do trabalho cansado, a barbearia, sexta-feira é o dia que mais tem movimento, e ali eu numa sexta-feira cansada na minha casa e tal, eu recebo uma mensagem de um amigo que estava na igreja, ó, Deus te chamou aqui. Ô, louco. Irmão, um cara que eu nunca tinha visto, um cara que não conheço ele, nunca tinha me visto, não sigo no Instagram, não me segui no Instagram, enfim. Esse cara, ele me manda, esse cara chega lá na nossa igreja, numa sexta-feira, fala assim, ó, quem é Kalel aqui? Alguém conhece? Mentira isso. Tô falando, irmão. Eu tenho vídeo, irmão. Eu tenho vídeo aqui. Quem é Kalel aqui? Eu não tava, irmão. Minha esposa tava. Antes da minha esposa chegar, uma amiga minha, na realidade a Galciane, me manda mensagem. Deus te chamou aqui, viu? Eu falei assim, cara, meu perfil no Instagram é aberto. Eu tenho mais de 10 mil seguidores na minha rede da empresa. Eu fui o último que preguei na igreja no domingo. Não tá muito difícil, né? Tipo, Eu na mesa do café com a minha família, eu falei assim, ó, eu só acredito que esse cara vai falar é de Deus se ele revelar, ou se ele falar pra mim mesmo, ou o meu telefone pessoal, porque poucas pessoas têm, só as pessoas íntimas, os amigos, ou o meu CPF. E fui cheio de si no sábado, que eu ia tocar no sábado. E menos que isso eu não acredito. Irmão, esse cara, velho, fala assim, falar em... Ele tava falando uma coisa, ele apontou assim pra mim, você não tava acreditando, né? Poucas pessoas aqui vão acreditar, poucas pessoas aqui estão acreditando, né?
E você é um desses. Pra você saber que é Deus falando com você, seu CPF começa com 1, 2, 3. E meu CPF é ruim. Ele citou meu CPF, irmão. Mentira, irmão. Ele citou meu CPF. A minha perna tremia, velho. O cara citou meu CPF, irmão. Que isso? Ele fala assim, ó, você vai ter 3 contratos na sua mesa. E ele começou a falar. Ah, você vai ter tantos isso, tantos aquilo, a sua barbearia vai ser assim, assim, assado. Sem saber. Eu tinha acabado de assinar um contrato com a mentoria. Eu tinha acabado de assinar... Ele falou dos contratos certinho que eu tinha assinado. Eu tinha acabado de assinar um contrato de aluguel. Eu tinha acabado de assinar um contrato do meu aplicativo próprio. Esses 3 contratos na mesma semana eu tinha feito. Esse cara faz isso. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre o meu CPF. Ele fala sobre a barbearia se tornar uma franquia. Renazão, eu não consigo enxergar a não ser Deus. Não consigo enxergar a não ser Nada Deus. faz sentido a não ser isso. O cara citar algo íntimo, tão pessoal meu. O cara citar os contratos que eu tinha assinado. E falar que, de fato, eu tava mudando a barbearia. Meu Deus. E quando eu assino essa mentoria, eu assinei essa mentoria justamente para colocar a barbearia por assinatura e todo o sistema da barbearia por assinatura. Porque ela não vem só normal, não é você já. Tem que ter todo o sistema, tem que ter todo um script para chegar e dar certo. Porque eu tô mudando o plano de negócio do meu negócio. Tudo amarrado. Entendeu? Tem que estar tudo amarrado, tudo ajustado. O time, a equipe, a tecnologia, tudo. Tudo é intencional lá dentro agora. Desde o entrar, a forma que o meu recepcionista cumprimenta o cliente, até a forma que o meu barbeiro retorna com o recepcionista para encerrar o atendimento, é tudo intencional, tudo treinado. E ali, a gente passa por todo esse treinamento para colocar e dar certo. Cara, esse cara fala isso, eu falo, é Deus, velho. Você tinha perguntado para mim qual foi o sinal, foi esse. Eu falei, eu tô certo, é nisso aqui que eu vou bater. Uau. E aí, em 24 horas, a gente assina, tipo assim, fatura... A gente faz 44 assinantes em 24 horas. Uau. Aí eu perguntei. Meu irmão era gerente de uma barbearia, da maior rede de uma barbearia das maiores redes de barbearia por assinatura. E eu perguntei assim, cara, quanto tempo tem sua barbearia aí? 3 anos. E quantos assinantes você tem? Tanto. A minha, em 24 horas, já tinha mais que... Olha que louco da rede. Falei, cara, não tem, se não tem outro. Não tem outro caminho. E aí, de lá pra cá, velho, eu fui expulso da minha casa. Eu morava atrás da barbearia. Eu tive que quebrar tudo às pressas. Às pressas, Renan. Pra dar conta. Quebrei tudo, coloquei outras bancadas, adicionei mais 2 barbeiros. Hoje, o outro barbeiro começou na segunda. Começou na terça. Ele começou ontem. Ontem, nós já conseguimos encher 75% da agenda dele. Olha isso. E hoje 63% da agenda dele. Como assim, né, cara? Se não é Deus, é quem, né, irmão? E eu já tô trabalhando já pro próximo profissional já ser colocado. Porque, por exemplo, hoje no horário de pico não tem mais horário. Uau. Entende? Que louco, irmão. E assim, plano de negócio ajustado, oferta validada. Top, tudo. Não tem o que faça. Não tem como dar errado pra quem faz até dar certo. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. E aí, assim, Deus não sacaneia ninguém, irmão. Se você tá acordando às 6 horas da manhã e tá dormindo meia-noite, fazendo seu negócio acontecer, vai acontecer. Ponto final. Cara, pode demorar 2 meses, pode demorar 6 anos, pode demorar 10 anos. Uau. Mas 10 anos você tá preparando tudo aquilo pra acontecer em 3 meses, entende? Que forte. Então as pessoas olham assim, foi do nada. Não, peraí. Foi do nada durante 10 anos. Irmão, eu queria fazer uma última pergunta pra você. Vamos lá. Que casa um pouco com isso que você tá falando. Porque, mais uma vez, né, cara? Pô, eu já fui muito do mundo e já passei por vários lugares e pesquiso muito hoje sobre as pessoas e vejo que há muitas pessoas realmente com aquele estado de vitimismo, cara, aflorado. Por essa história que você acabou de contar, dá pra ver que você não é uma vítima, você é um protagonista. Você não espera as coisas acontecerem de braço cruzado, você faz acontecerem e faz até dar certo. Olha pra essa câmera, irmão, eu queria que você desse um recado pras pessoas que estão se vitimizando nesse momento e mostrasse pra elas que, cara, vale a pena você acreditar num Deus que confia, que é Pai,
E principalmente, cara, que vale a pena você se movimentar. E vale a pena você não desistir no primeiro problema que você enfrenta. Sim. Cara, lá no livro de Mateus, tem a parábola dos 10 talentos. O Senhor, ele sai, deixa 5 talentos com um servo, 2 talentos com outro servo e 1 talento com outro servo. Passados um tempo, o Senhor, ele retorna. E quando ele retorna, o que tinha 5, ele multiplica e mostra para o Senhor. E ele fala, olha, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos e eu estou te entregando mais 5. E aí o que tinha 2 foi da mesma forma. E aí o Senhor fala assim, servo bom e fiel. No pouco foi fiel e no muito eu vou te colocar. Venha participar da alegria de Deus. E aí quando ele chega no que tem um, nesse que tem um, o que tem um ele dá desculpa, ele se faz de vítima, ele fala, eu sei que o Senhor é severo e eu fiquei com medo. E aí eu enterrei. E quando ele fala sobre enterrar, ele tá dando uma desculpa. E eu quero deixar um gancho aqui, que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. E aí ele dá uma desculpa, ele se faz de vítima, porque ele põe a responsabilidade dele, que estava nele, de multiplicar aquele talento, no Senhor, que era bravo e severo. Olha isso. E aí esse Senhor, ele pega esse talento e ele dá para aquele que tem muito. Moral da história, cara. Se você se faz de vítima, até aquilo que era para ser seu, vai para a mão dos outros. Ou seja, se você é vítima, se você se faz vítima, se você trabalha com vitimismo, se você sempre é culpa de alguém, até aquilo que era para ser seu não vai mais ser seu. Agora, se você trabalha, se você age, se você tem a atitude, aquilo que era para ser seu, Deus vai multiplicar nas suas mãos. Então, quem é vítima, enterra talento. Quem tem atitude, multiplica ele. Forte, cara. Meu Deus. Renazão, obrigado, meu irmão. Irmão, obrigado Muito você. obrigado. De verdade mesmo, gostei muito de toda a sua história. E quero te convidar já para vir mais vezes e a gente contar um pouco mais de Deus, um pouco mais de empreendedorismo, um pouco mais disso. Show, meu irmão. Quero agradecer você que ficou até aqui no podcast do Renan. Eu sou esse Renan e hoje eu recebi esse gigante aqui que é o Calé Oliveira. E para acabar, eu sempre deixo, você sabe muito bem, um tempinho pro meu convidado deixar um recado para alguém, seja quem for. Esse tempo é seu, irmão. Isso vai me fazer chorar. É agora. Eu quero deixar um recadaço pra mulher que não desistiu de mim. Uau. Essa pessoa, a Letícia, minha esposa, ela conheceu o Calel. Conheceu o Calel pecador demais, conheceu o Calel errado, conheceu um Calel que é a essência de um homem sem o Espírito Santo. E ela acreditou no meu potencial, acreditou em mim e sempre acredita nas minhas loucuras. Então, amorzão, te amo, você é o amor da minha vida, obrigado por tudo, obrigado por me sustentar nos momentos difíceis, obrigado por ser essa mulher guerreira que não desistiu de nada, de nós, da nossa história, da nossa vida, do nosso negócio. Muito obrigado, te amo. Vai. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, meu Obrigado você. Até segunda-feira, 8 horas da noite. A gente tá aqui no YouTube e no Spotify. Não perca. Esse foi mais um podcast do Renan. Obrigado. Olha, se você chegou até aqui, nesse momento eu quero te agradecer. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, ó. Se esse vídeo fez sentido pra você, envia para um amigo que tá precisando ver exatamente isso que você acabou de assistir. Lembrando, estamos também no Spotify. Exatamente. É só digitar no Spotify, podcast do Renan, lá todos os episódios ao vivo vai passar lá também no Spotify. Então dá pra você malhar, fazer tudo que você precisa ouvindo o podcast do Renan no Spotify. Ó, aqui desse lado vai aparecer outros vídeos para você assistir. Então dá uma maratonada. Não se esqueça, clica e assista agora.